Agora vamos fazer os cálculos relacionados ao GMT. Nós vamos calcular aqui o tempo local médio. Então nós vamos precisar da hora de nascimento e uma correção. Essa correção a gente vai ver se soma ou diminui, dependendo da longitude em que a pessoa nasceu. Então, no exemplo aqui, essa pessoa nasceu em Chicago. O tempo médio de Greenwich, meridiano para essa localidade, é 90 graus oeste. E em algum atlas você pode ver a região onde fica esse estado, cidade, e esse pontilhado verde representa o meridiano. Meridiano quer dizer meio-dia. Então, nessa região, a 90 graus exatamente, é o meio-dia dessa região. E é negativo, 6 horas negativo. Como é oeste, tem uma diferença de menos 6 horas de Greenwich. Então, como eles chegaram a essa hora de menos 6? Como cada meridiano tem 15 graus, porque pegamos o globo, que é 360, e dividimos por 24. Então, deu 15 graus para cada um. Então, pegamos esse 90 e dividimos por 15. Vamos ter o tempo médio de Greenwich aqui, menos 6. Chicago fica antes desses 90. Eu fiz um X aqui mostrando que 87 é antes desse 90. Fica desse lado da linha. Cada lado dessa linha tem 7,5 graus. Então, como ficar antes dessa linha, a gente vai ter que somar. E se ficasse do outro lado da linha, se fosse mais de 90 graus, fosse 91, 92, por exemplo, a gente teria que diminuir da hora de nascimento, para ajustar exatamente esse meridiano aqui de 90 graus. Isso para o oeste. Se fosse para o leste, seria ao contrário. Então, aos nascimentos oeste, quando tem esse W aqui, a gente ao oeste diminui e ao leste se soma. Ó, ao oeste, desse lado da linha desse meridiano principal aqui, se diminui e ao leste, do outro lado dessa linha, desse meridiano aqui, se soma. Isso é referente ao meridiano local. Temos o meridiano local e o de Greenwich. São duas coisas diferentes. Aqui é outro exemplo. É a mesma ideia. Aqui é até mais fácil de entender porque você é um gráfico, né? Se esse valor for, você imagina esse valor aqui, a longitude da pessoa, do local onde ela mora, desse lado aqui do sinal. Se ele for maior que o meridiano local, a gente diminui. 87 é maior que 90? Não. Então a gente não vai diminuir, a gente vai somar. Aqui temos essa figura que representa o mundo. Então quem nasceu no hemisfério oeste, a gente diminui quando o valor é maior. Quem nasceu no hemisfério leste, a gente soma quando esse valor é maior. E aqui temos esses dois hemisférios são divididos por Greenwich, que é o ponto zero de longitude. E essa outra linha aqui é o Equador. Nascimentos ao leste, nós vamos ver um exemplo. Então vamos fazer um cálculozinho aqui para saber o tempo médio de Greenwich equivalente. A gente vai transformar essa distância da longitude aqui em tempo. Então vamos usar a calculadora do Windows. No Windows tem a calculadora antiga, que é essa aqui. Você tem que passar ela para o modo científico. Então vai em exibir e científico. E temos a mais nova. Nós temos que ajustar para grau. Aqui tem a opção radiano, tem 3 opções aqui. A gente ajusta para grau. E aqui também tem outras opções. A gente tem que botar DAG, de grau. Não confundir com grados. E vamos usar duas funções especiais aqui. Para ativar ela, a gente tem que apertar a setinha aqui para cima. Aqui está Mode, a gente aperta a setinha para cima e vai ficar DAG de grau e DMS de grau, minuto e segundo. Nessa calculadora mais antiga, a gente tem que apertar o inverte para aparecer o DAG, essa função DAG. Sem apertar o inverte, fica aqui o DMS. Aperta o inverte, aparece o DAG. Então vamos fazer um cálculo aqui, primeiro com essa calculadora. Nós pegamos a distância, 87, tem que usar aqui a vírgula, 87 graus e 38 minutos. Vamos supor que fosse 7 segundos aqui. Sempre são 2 dígitos, 2 casas, para cada unidade de medida aqui. No caso aqui, esses 2 dígitos aqui são para o grau,
os dois dígitos seguintes são por minuto e os dois seguintes são por segundos. No caso desse de minuto aqui, não é minuto de tempo não, é de distância. Então, como a gente converte isso, a gente vai multiplicar por 4 e dividir por 60. Eu vou apagar esse valor aqui. Se você aperta o C puro, ele apaga tudo na memória. Se aperta o CE, apaga só o que está na primeira visor. Então, 87,38. Aí o que acontece? Depois da vírgula, a gente vai transformar em decimal para poder fazer a conta. Então a gente tem que apertar a função DEG. Aqui está por enquanto como DMS. Então a gente aperta inverte, agora está com DEG aqui. Aperta DEG. Ele transformou tudo que está depois da vírgula em decimal, para a gente poder fazer a conta. Multiplicado por 4 dividido por 60. Dou Enter e temos esse valor aqui. Ele ainda está em decimal. Então para a gente transformar isso em tempo, a gente tem que apertar DMS, que representa grau, minuto e segundo. Então temos 5 horas, 50 minutos e 32 segundos, como está aqui escrito. Esse é o tempo médio de Greenwich equivalente. Agora a gente vai diminuir por menos 6, que é a hora do meridiano aqui, para saber o tempo de correção. Então o que eu faço? Eu clico na calculadora, aperto Ctrl C. E agora eu posso apagar aqui. Agora eu vou botar 6 menos. Esse 6 aqui, como não tem vírgula, não precisa apertar o DEG, porque não tem nada, é uma unidade pura. E agora aperto Ctrl V. Aqui está em minuto e segundo, então para fazer esse cálculo eu tenho que apertar o DEG para transformar isso em decimal. Aperto a tecla inverte, aí agora aperto o DEG. Agora eu posso dar igual. Esse valor aqui ainda está em decimal. Para eu converter ele em tempo, aperto aqui, DMS. Então tenho aqui 0 graus, não, melhor, 0 horas, porque aqui a gente já converteu para tempo. 0 horas, 9 minutos e 28 segundos, como eu tenho aqui. Com esse valor de correção aqui, a gente pega a hora de nascimento. Eu vou clicar na calculadora e apertar Ctrl C e vou apagar esse valor todo. Então boto 9,50. Tenho que apertar o DEG, então aperto inverte, DEG, mais, agora aperto Ctrl V. Aperto o DEG de novo, tem que apertar o inverte e o DEG. Agora sim eu posso dar igual. Tem o valor aqui, mas como ainda não passei para tempo, eu tenho que apertar DMS para converter esses decimais em tempo, minuto e segundo. E eu tenho aqui, 9 horas, 59 minutos e 28 segundos, que é o tempo médio local do nascimento. Por que eu somei aqui? Porque a longitude do local é menor que 90. É menor que o meridiano principal desse local. Então eu somo isso para o meridiano oeste. Se fosse o meridiano leste, eu faria o contrário. Então vamos ver o exemplo no meridiano leste. Aqui, nesse caso, o tempo local médio é o mesmo exemplo anterior, a única diferença aqui é que estamos ao leste. Ao leste, ele tem esse E, que representa leste. Então aqui está o contrário. Não tem mais o W, tem o E, e aqui eu vou diminuir, porque a pessoa que nasceu 87,38 e é menor que 90, então eu diminuo. Ela nasceu desse lado aqui do meridiano principal. Se ela tivesse nascido a 92, eu iria somar a hora de nascimento. Repare que, como está do lado leste do meridiano de Greenwich, é mais tarde, então eu tenho que somar as horas, quando é para leste. E quando é oeste, a gente tem que diminuir. Normalmente você não precisa ter essa regra tão bem fixada, porque você poderia fazer mapas de pessoas de uma região que você está habituado, que você mora. E mesmo assim não vai acontecer isso porque existe programa, né? Você não faz mais isso à mão. Mas é só eu ver a longitude que a pessoa nasceu e saber se ela mora primeiro no meridiano leste, oeste, né? Ou leste. Saber se tem um W ou se tem um E. Se tem o W, eu coloco o valor desse lado aqui. Se esse valor é maior do que o meridiano local, eu diminuo, como está aqui. Se for menor, eu somo, faço ao contrário. Então vamos a outro exemplo mais prático. Aqui temos outra correção. Nós já achamos o tempo médio local. Agora a gente vai fazer uma correção que ela é feita porque a Terra ela tem uma movimentação irregular. Então a gente tem que corrigir 10 segundos por hora do tempo médio de Greenwich equivalente. Para fazer essa correção, temos que primeiro transformar essa distância aqui em tempo. Agora vamos usar a calculadora nova do Windows. Então temos aqui 87,38, aperto o DEG,
Se não tiver aparecendo essa tecla, é só apertar essa seta aqui para cima. Aperto DEG porque eu usei alguma vírgula aqui. DEG. Multiplico por 4. Eu não preciso apertar o DEG porque é um número puro, não tem vírgula. E divido por 60. Dou Enter. Transformei em tempo. Ainda está em decimal, depois da vírgula. Então eu tenho que apertar o DMS para transformar em tempo. Então eu tenho aqui 5 horas, 50 minutos e 32 segundos. Deu um valor diferente aqui. Essa conta aqui está errada, mas isso não importa. Vamos ver agora como a gente vai fazer essa correção. A gente tem que dividir, depois que a gente transformou a distância em tempo, a gente tem que dividir por 60 e por 6. Bem, eu vou deixar esse valor na memória para se expressar depois, então eu clico nele e aperto Ctrl C. Temos que lembrar que aqui, depois da vírgula, está em tempo ainda. Então a gente tem que apertar o DEG para transformar em decimal. Agora sim que a gente vai dividir por 60 e dividir por 6. E daí, agora a gente converte para o tempo, para tirar o do decimal. 0 horas, 0 minutos e 58 segundos. Como o número seguinte aqui do segundo, aqui trabalhamos de 2 em 2 casas. Como o número depois de segundos é 4, eu posso deixar do jeito que está. Se passasse de 5, eu arredondaria para 59, esses segundos, para o tempo seguinte. Então, para agora, eu posso fazer a correção. Aqui, como eu estou a oeste de Greenwich, eu vou somar ao tempo local médio. Se eu tivesse a leste de Greenwich, ia diminuir. Repare que aqui eu não estou usando o meridiano principal, eu estou usando o meridiano de Greenwich. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o tempo médio local e vou somar com a correção. Eu apago aqui 9,5928. Está em tempo, eu tenho que apertar em DEG para transformar o que tem depois da vírgula em decimal, mais 0,00 minutos e 58 segundos. Aperto o DEG de novo, agora eu dou Enter, que é a mesma coisa que igual. Então eu tenho um tempo aqui, mas depois da vírgula está em decimal, então aperto o DMS para transformar em tempo de novo. Então vou ter aqui 10 horas e 23 segundos, somando tempo médio local com a correção do tempo médio de Greenwich equivalente. Então, como a gente viu, a gente faz basicamente 3 operações aqui. Eu vou usar esse novo exemplo aqui. Eu pego o local onde a pessoa nasceu, 118,14, aperto o DEG, multiplico por 4 e divido por 60. Dou Enter. Ainda está em decimal depois da vírgula, agora aperto o DMS para transformar em tempo. Então temos o primeiro resultado. Eu seleciono aqui e aperto Ctrl C para ficar da memória. Agora eu apago e vou diminuir por 8. 8 é referente ao tempo do meridiano local. Meridiano local é 120. Então 8 menos Ctrl V, transformo em decimal e dou Enter. Agora transformo de novo em tempo. Então tenho aqui 0 horas, 7 minutos e 4 segundos, como está aqui. Apago. Agora a terceira operação. Aperto Ctrl V, DEG para transformar o que tem depois da vírgula em decimal. Divido por 60 e divido por 6. Dou Enter. Agora transformo em tempo de novo apertando DMS. Então agora eu tenho aqui 0 horas, 1 minuto e 18 segundos. Como depois do 18 eu tenho 8 aqui, esse 8 passou de 5. Então posso arredondar para 19. Então 1 minuto e 19 segundos. Essas são as 3 operações básicas que a gente vai fazer aqui nesse exercício. Então aqui é um exemplo prático do que a gente fez até agora. Alguém aqui nasceu no Rio de Janeiro e nasceu então a 43 graus oeste. O meridiano principal é 45. Então se a gente dividir isso por 15, vai ter 3 horas de diferença de Greenwich. Como 43, ela nasceu oeste. Se eu botar esse valor aqui, 43, ele é menor do que 45. Ele não é maior. Então, em vez de diminuir, eu somo. Que está aqui a correção. Essa correção aqui, ela vai ser somada. É a nossa segunda conta aqui. E a correção do tempo médio equivalente de Greenwich também é somada, porque nasceu a oeste de Greenwich. Então, as 3 operações aqui, 43,1227, DEG, multiplico por 4 e divido por 60, Enter,
transformo em tempo, 2 horas, 52 minutos e 49 segundos. Como aqui passou de 5, está 8, eu arredondo para 50, como está aqui. Clico nele, aperto Ctrl C e apago. Agora 3 menos Ctrl V, transformo em tempo, ou melhor, transformo em decimal, porque está depois da vírgula, e dou Enter. Diminuir, agora transformo de novo em tempo. Então eu tenho aqui 0 horas, 7 minutos e 10 segundos. Apago, aperto Ctrl V, aperto DEG para transformar o que está depois em decimal, divido por 60 e divido por 6. Dou Enter de novo e transformo em tempo. Então tem aqui 0 horas, 0 minutos e 28 segundos. Como depois do 28 passou de 5, eu posso arredondar aqui para 29. Então esse último valor aqui eu somei porque está oeste, e aqui eu somei porque ele é menor do que o meridiano principal. Vamos ao último exemplo. Aqui alguém nasceu em Maputo. O meridiano principal tem 30 graus. Eu pego a longitude que a pessoa nasceu, como tem um Ezinho aqui, é para o leste. Então vou aqui a leste, nosso mundozinho aqui. 32 é maior do que 30? É maior. Então eu somo. Se fosse abaixo de 30, fosse 28, por exemplo, eu ia diminuir. Então aqui eu somei a minha segunda correção aqui, para conseguir o tempo médio local. Agora, a segunda correção, eu divido por 60 por 6, e como a pessoa aqui nasceu ao leste de Greenwich, eu somo. E é isso aí. Você pode ver aqui, ó, temos um mapa mundi com os meridianos. Aqui temos Greenwich, que é a longitude 0, né? 0 graus e 0 minutos aqui, que está para oeste de Greenwich. A gente diminui, e o que está a oeste a gente soma. E aqui essa linha pontilhada aqui é a linha de mudança de data. E repare que normalmente não segue essa faixa. É uma decisão política do país. Por isso é importante ver se a lei não mudou. No Brasil teve uma época que eles resolveram mudar o fuso do Acre, então teve uma mudança, mas depois voltou ao que era antes. Então é importante usar o fuso certo para termos a hora certa de nascimento. Aqui, depois dessa faixa daqui de 0, não tem nada, mas aqui representa 15. Aqui 30, aqui 45, e assim a gente vai somando de 15 em 15. É isso aí, espero que tenham gostado, e no próximo vídeo eu vou mostrar como usar a efeméride.